quando me formei, quando era estudante, pensava sempre em trabalhar com jornalismo escrito, né? Meus ídolos, né, eram do jornalismo escrito e o que eu acompanhava mais era jornal e revista. Então, meus ídolos eram Cláudio Abramo, Mino Carta, né? Não era turma de televisão. Eu não sou de uma geração que era fanática por televisão. E aí eu fui trabalhar na Folha de São Paulo. Meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo. Eu trabalhei 90, 91, 92 na Folha e fui freela também na Folha em 89, mas aí trabalhando mesmo a partir de 90 como fixo, né, como contratado. E aí em 92 eu trabalhava como redator, eu fui repórter, lá comecei no caderno de imóveis, cobrir o mercado imobiliário, que era a vaga que tinha, né? Comecei muito novo, eu tinha 19 para 20 anos. Não, já tinha feito 20, comecei com 20 anos. Com 19 eu fazia freela ainda, me contrataram no caderno de imóveis e depois eu passei para o caderno de cidades como redator. E aí com isso eu fazia fechamento, era mexer muito com texto. Aí virei editor assistente de fechamento. Com 22 anos eu era editor assistente. Que é o cara que coordena os redatores naquela fase de manchetar, botar as legendas, cortar os textos, reescrever as matérias e tudo. Minha função era essa. E eu gostei muito, foi uma escola importante, mas ficava um pouco frustrado de não conseguir fazer as minhas matérias, né? Eu com 22 anos estava querendo fazer as minhas matérias. E no jornal eu era redator. E fui querendo sair da Folha, e aí eu tinha um amigo que era o Rogério Pacheco Jordão, que era o filho do Fernando, né? Que é o filho do Fernando, que ele era produtor na TV Cultura. E aí me ligou, eu liguei para ele, tô querendo ir embora da Folha. Ele falou, olha, tem vaga aqui na Cultura para repórter, para cobrir férias. Vem para cá, vem fazer um teste aqui. Aí me encaminhou, eu fiz um teste, gostaram e cobri férias um mês, junto com a Folha e Cultura. Aí o cara me falou, não tenho vaga para te contratar agora, mas se você ficar insistindo que fizer férias, tudo daqui a 3, 4 meses eu te contrato. Aí eu larguei a Folha e mais ou menos em meados de 92 eu estava contratado na TV Cultura. Eu fiquei 3 anos lá também, fiquei de 92 a 95. E foi um período maravilhoso lá na Cultura, porque era a direção do Roberto Muilaertes, a TV. Não sei se você chegou a acompanhar, foi uma época muito criativa da televisão, não só para o telejornalismo. O foco ali nos educativos infantis, mas educativos criativos, Cal Hambúrguer, a TV Cultura que lançou Cal Hambúrguer, Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, eram os programas infantis, então tinha um ambiente de criatividade na televisão. E você convivia com aquilo, o jornalismo era um outro departamento, mas você convivia com a turma que criava o X-Tudo, que criava o Rá-Tim-Bum, então tinha um ambiente assim, vamos fazer coisa nova. Tinha um programa Metrópolis de Cultura e eu fazia o jornalismo, que era os jornais da TV Cultura. No começo, lembro quando eu fui fazer o teste, é evidente que eu não tinha nenhum traquejo, né, com a câmera, mas o meu diretor lá, que era o Marco Nascimento, o Marco me botou lá para fazer um teste. Sai aí, pega uma equipe aí no domingo e vai fazer matéria sobre greve de ônibus, eu me lembro, no Governo Erundina. E eu fui, fiz a matéria, não era para aparecer no vídeo, era só para gravar e depois eles iam aproveitar o material, o repórter ia amarrar aquele material. Mas o que eles gostaram foi da entrevista. Eu entrevistei bem os caras, sabia o que eu estava fazendo, então, bom, você sabe entrevistar. Televisão você aprende, aqui você aprende, e na TV Cultura tinha espaço para isso, né? Era uma escola interessante, então não precisava estar pronto, né, para o vídeo, para estar na TV Cultura. E aí eu fui sendo formado, tinha editores excelentes, uma equipe de primeiríssima linha, cinegrafistas, técnicos, a TV Cultura era uma escola, e na época eu lembro que até essa parte técnica assim, era Globo e Cultura. Os melhores cinegrafistas e técnicos e editores transitavam entre as duas nesse período. Então eu trabalhei com gente que me ensinou muito bem, né? Eu aprendi a fazer televisão na TV Cultura. Claro que o fato de eu trabalhar na Folha, o cara é jornalista, não é um amador, né? Não é um cara que, apesar de ser muito novo, na época eu tinha 23 anos quando eu fui para a Cultura, mas o cara é jornalista, tem consistência, não sabe fazer tecnicamente os macetes da televisão, né? Que foi a primeira coisa que você tem que aprender, que na televisão o lead não está no começo da sua matéria, o lead está na cabeça do apresentador. Na cabeça, que é o texto que o apresentador lê. Bom, isso é beabá na televisão, mas na faculdade eles te falam isso por cima e só na hora que você vai fazer que você entende o que significa isso. Então, chacina na Zona Sul de São Paulo. Você não vai começar a tua matéria dizendo 6 pessoas morreram aqui em frente a esse bar. Isso o apresentador vai ter dito
Na Zona Sul de São Paulo, 6 pessoas foram assassinadas, né? Uma maior chacina nos últimos 2 meses. Então você tem que entrar já contando a história. Você já entra imaginando que veio o lead e você já entra no meio da história. Então, esses macetes, como aproveitar a imagem, não ser literal no texto, quer dizer, o texto não precisa descrever exatamente o que está na imagem, ele tem que acrescentar. Porque a imagem as pessoas estão vendo, quer dizer, você não pode ser descritivo, né? Você fala assim, o helicóptero chegou trazendo o corpo de Pinochet. Bom, está vendo que o helicóptero chegou? Né? Quer dizer, assim, você tem que ter um texto que tem alguma sacada, alguma coisa, né? Quer dizer, enfim, aí depende da circunstância, mas é não ser descritivo e sempre na primeira frase tentar ganhar o telespectador, né? Botar alguma coisa que chame a atenção, uma boa imagem, uma boa informação, uma boa frase. Então tem gente que trabalha em função da imagem, né? Às vezes, depende da matéria, você trabalha em função da boa imagem. Você tem uma boa imagem para abrir a sua matéria. E às vezes, em função de uma boa frase, você vai buscar a imagem que cubra aquela frase, né? Isso acho que é caso a caso que você vai descobrindo e passagem. Aí como lidar com a câmera é até secundário, porque o principal é você entender como é que se estrutura uma reportagem na televisão, que é diferente do jornal e da revista. Tinha o diretor de jornalismo, que era o Marco Nascimento. Aí você tinha 2 chefes de redação. Um cuidava do período da manhã, até 2, 3 da tarde, e o outro cuidava da tarde e noite. E com isso os produtos, né, que iam ao ar manhã e início da tarde, ficava sob a responsabilidade de um chefe de redação. E o outro cuidava mais dos produtos da tarde e noite. Era a Malice e o Sérgio Monga, que está até hoje. A Maria Alice Capozoli e o Monga, que eram os chefes. E daí cada jornal, bom, esses 2 chefes, eles cuidavam de vários jornais, de vários produtos. Chefiavam, inclusive, porque daí se dividia. O chefe de redação ele chefiava tanto a edição, que era dividida por jornais, como a produção, que você tem lá, são 2 núcleos separados. Quer dizer, a produção, o cara que era chefia de reportagem da pauta e os repórteres, são do núcleo de produção. E eles produzem para vários jornais ao mesmo tempo. Você produz para o jornal que vai na hora do almoço, para o jornal da noite, dependendo do horário que você trabalhar, do tipo de matéria que você fizer. Então, era assim. Daí cada jornal tinha aí o seu editor-chefe, editor executivo, aí vinha a estrutura interna de cada jornal. E o repórter estava subordinado à chefia? A chefia de reportagem. E tinha que também fazer o trânsito com o editor-chefe de cada jornal. Que você trazia da rua a matéria, o chefe de reportagem é que te coordenava na rua, mas quando você mandava a matéria, aí o seu interlocutor passava a ser o editor daquele jornal. Falou, olha, não tá bom, muda isso aqui, porque pra gente encaixa melhor com a nossa edição de hoje, isso aqui, qual é o material que você tem, vamos pensar junto à matéria e tal, e você tinha aí isso era com o editor do jornal no qual você estivesse trabalhando. Sempre repórter e apresentava com o tempo, depois 95, 92, 93, de 94 para 95 eu passei a apresentar jornal aos sábados e fazer um programa chamado Opinião Nacional, que era um programa de entrevistas que eu fazia junto com o Heródoto Barbeiro. Um período ali, eu fiquei uns 3, 4 meses apresentando a Opinião Nacional. Era um programa de político, né? Política e economia, era um assunto que eu acompanho. A eleição eleição municipal de 1992, né? 92 teve a eleição municipal, teve. Acho que foi a eleição que o Pita ganhou do PT, ganhou o Suplicy. Termina a apuração e aí tinha que fazer aqueles ao vivos do Tribunal Regional Eleitoral, tinha que entrar ao vivo e eu estava fazendo uma outra matéria e corre para o TRF, o repórter que ia para lá não vai poder entrar ao vivo, está com problema, corre para lá, tem que entrar ao vivo e dar os boletins com os resultados. Naquela época a eleição demorava 3, 4 dias até a eleição municipal para ser apurada. E aí era uma segunda-feira, eu corri para o TRE, cheguei faltando 10 minutos para entrar ao vivo e me deram uma folha assim que era o boletim do TRE que tinha em 2 folhas, estava em 2 folhas, né? Aqui tinha eleição para prefeito e na segunda folha as bancadas de vereador, a votação. Então eu falei, não vou nem anotar, vou falar ao vivo e ler alguns números, né, que eu destaquei ali, anotei. E aí eu fui, aquela coisa afobada de entrar em cima da hora. Então os resultados para prefeito são os seguintes, parciais até agora, Celso Pita, Eduardo Suplicy, e agora vamos ao resultado para vereador. E aí eu estava segurando o microfone e eu não sei, eu fui tentar fazer assim para ver o resultado para vereador e o papel foi pro chão. E eu não sabia o que estava, não lembrava de cabeça, não tinha anotado, não tinha sido tempo.
e o cinegrafista com a câmera no tripé, como tá aqui, assim. E aí, durante 2 segundos, o que eu faço? Eu abaixei, saí do vídeo, saí andando, e a folha foi longe, né? E eu fui atrás e levantei e falei, bom, desculpa, tá muita confusão aqui. A confusão era minha, né? Mas é uma confusão tremenda. E aí acabei dando o resultado final. E o apresentador lá ainda brincou comigo, tudo, no ar e tudo. E o cinegrafista, quando terminou, falou, você é maluco? O que você fez, rapaz? Você tá louco? E isso era o comecinho da carreira na televisão. Um especial sobre os 10 anos da morte do Tancredo Neves, que nós fizemos. Foi muito legal, com uma pauta que eu apresentei. Ficamos 15, 20 dias fazendo a matéria. E também um especial sobre a CPI do orçamento. Eu fui a Brasília e cobri a CPI do orçamento, os anões do orçamento, um dos escândalos ali dos anos 90. E cobri durante 2, 3 meses a CPI e ao final resolvemos fazer um especial para explicar o que foi o resultado da CPI. Foi também um programa que daí eu apresentei no estúdio, com cabeça, com entrevista especial. Foi muito gostoso de fazer. Era uma época de... Você podia criar, você sugeria e fazia as coisas. O Muilaera era um cara excelente, o Marco Nascimento também, então a equipe toda. Essa estrutura de ter o repórter como uma figura muito presente, isso é do jornalismo americano, né? O jornalismo francês, inglês, que eu não conheço profundamente, né? Mas pelo que a gente acompanha, quer dizer, não é um jornalismo que tão ancorado na figura do repórter, que é aquele cara que precisa estar ali para dar credibilidade, eu estou aqui do lado da notícia e tal. O europeu tem uma cultura um pouco mais... Enfim, a imagem mostra, trabalha mais com o texto, né? Menos com essa... Eu acho que o jornalismo americano trabalha mais com essa coisa mais espetacular, é uma sociedade mais do espetáculo, né? E o jornalismo brasileiro acho que caminha mais nessa mesma linha do americano, que não é necessariamente bom, depende de como é que você lida com isso. Então, também não é necessariamente ruim, você pode trabalhar com isso de maneira comedida, né? Mas eu acho que tem a ver, sim. Fui convidado na época era o Marcelo Vaz e o José Maria Santana, eram chefes de redação na Globo. E o Paulo Roberto Leandro era o editor regional em São Paulo. O Paulo Roberto estava no Rio fazendo um programa especial. Quem estava chefiando a redação era o Marcelo Vaz e ele foi acompanhando meu trabalho na cultura e apresentação na Opinião Nacional e me ligou. Mandou um recado através de um editor que trabalhava nas 2 TVs, o João. Falou, o Marcelo quer falar contigo, pediu para você ligar para ele. Eu liguei e falei, eu tenho interesse em te contratar, vem para cá. Eu sei que você tem experiência de assuntos nacionais, mas você vai começar aqui na Globo, você tem que começar pelo local, mas eu quero logo te botar para fazer assuntos nacionais, você acha que você tem perfil e tudo. Eventualmente até apresentar alguma coisa, mas esse negócio da apresentação nunca vingou para mim na Globo. E acho que eu tenho também espírito mais de repórter, então, de ir para a rua. Aí foi isso, aí fiquei alguns meses ali no jornal local e logo depois o Evandro Carlos de Andrade entrou no comando do jornalismo. Ele assumiu a direção geral do jornalismo no Rio de Janeiro no lugar do Alberico. O Alberico vinha durante alguns anos, o Alberico era muito marcado por ter uma proximidade com o Fernando Collor, e aí acho que a Globo entrou num período de querer profissionalizar mais a gestão do jornalismo, acabar com essa imagem oficialista e proximidade com o governo, e trouxe o Evandro, que era um homem do jornal o Globo, um jornalista de carreira, de jornalismo impresso, uma figura dura, difícil, assim, mas que acho que teve um papel importante de profissionalização do jornalismo da Globo durante os anos 90. E eu peguei justamente 2, 3 meses depois que eu entrei, o Evandro substituiu o Alberico. Foi em 95 que o Evandro entrou na Globo, final de 95, meio pro final de 95. E aí eu comecei a fazer Jornal Nacional, Jornal da Globo, comecei a fazer as matérias de rede. Em 97 fui trabalhar na Globo do Rio. Aí fiquei em 97 e 98 na Globo do Rio. Porque eu tive um convite para ir para Bandeirantes. E aí a Globo, para me segurar, falou, não, fica aqui, vamos te dar um salário melhor. Esse salário melhor hoje está disponível aqui pelo orçamento deles. Uma vaga no Rio de Janeiro para você, uma experiência legal lá na sede da empresa. E eu fui. Eu fiquei 2 anos lá e depois, por razões pessoais, retornei para São Paulo, a partir de 99, retomei meu trabalho aqui. A partir de 98, quando eu estive no Rio, eu comecei a fazer Globo Repórter, porque a sede do Globo Repórter era lá.
Então fazer grandes matérias longas, viagens, foi nesse período. E aí quando voltei a São Paulo, continuei fazendo o Globo Repórter, porque o Globo Repórter tem a sede no Rio, tem uma equipe também em São Paulo, e eu muitas vezes viajava pelo Brasil. Você formava uma equipe com cinegrafista e editor do Rio e repórter de São Paulo, e ia para a Amazônia, ia para o Rio Grande do Sul, viajei para muito lugar para fazer matéria pelo Globo Repórter. E durante um bom período eu fiquei mais marcado por ser um repórter do Globo Repórter do que por fazer o dia a dia local. 99, 2000, 2001, 2002, eu fazia Globo Repórter e voltava para fazer o local no Jornal Nacional, o dia a dia no Jornal Nacional, né? Mas sempre com a perspectiva de pautas. Eu apresentava pautas e fiz muita matéria lá. Acho que fiz mais de 20 Globo Repórter nesse período de matéria. A nomenclatura não importa tanto, né? Mas importa mais o que você vai fazendo, né? Então, teoricamente, quer dizer, a reportagem local são assuntos um pouco mais simples de você passar para a população. Não menos importantes, mas mais simples, né? Aliás, me parece que a população até tem uma proximidade maior com o jornalismo local. É pelo jornalismo local que muitas vezes você ganha o público, né? Porque é o assunto que interessa a ele, a enchente, o trânsito, a polícia, a cidade, como é que anda o serviço no município. Então, um bom jornalismo local é importante para você mostrar para o público que você está do lado dele. Mas são matérias, em geral, um pouco mais simples de fazer. E aí, naturalmente, a gente tende a querer fazer que significa mais desafio. Então eu logo fui fazer matérias de rede, economia, um pouco de política no começo, mas pouco ainda, comportamento. Eu trabalhava assim como um repórter da geral, mas eu era um cara que tinha acompanhado economia e política na TV Cultura, então eu fazia economia também com facilidade para o Jornal da Globo. Indústria automobilística, greve, sabia lidar com esses assuntos, né? E depois o Globo Repórter, que daí é um barato pelo tempo que você tem para fazer, pela qualidade da equipe, pela possibilidade de aprofundar as pautas. Foi um período muito rico e muito legal. E recentemente eu tinha tido um pedido da direção da jornalismo aqui de São Paulo para ficar menos no Globo Repórter e me dedicar mais à cobertura diária. Não sei por que eles pediram isso, acho que queriam me fixar mais nos jornais do Jornal Nacional. E aí eu fiquei nos últimos 2 anos fazendo bastante a cobertura do dia a dia e a cobertura das eleições, e muito ao vivo. Isso eu acho que gosto de fazer ao vivo, acho que a parte legal da televisão é você poder fazer ao vivo. Eu tenho uma cabeça, é claro que eu lido com a imagem, né, quando eu trabalho na televisão, mas eu tenho uma cabeça do texto ainda. Eu gosto de trabalhar com a palavra, com o texto. Então, o texto de televisão pode não parecer, mas requer uma elaboração, justamente porque você não deve brigar com a imagem, você deve acrescentar pequenas sutilezas assim, que prendem o telespectador, né, no bom sentido. É claro que no jornalismo do dia a dia, às vezes você tem que ser seco e informativo e não pode complicar muito, mas numa matéria mais elaborada você pode brincar com o texto e trabalhar bem o texto. E aí o Globo Repórter permitia isso também, porque você tinha tempo para escrever, tempo para assistir as imagens, tempo para pensar no que você queria dizer. Bom, tem uma história muito marcante na minha carreira, que foi a gente foi fazer um Globo Repórter que chamava-se Profissão Perigo. Então era mostrar as profissões que, enfim, traziam algum risco para quem estava ali exercendo. Então eu subi na torre da Avenida Paulista, mostrar o cara que limpa o bondinho do Pão de Açúcar, o cara que limpa vidro nos prédios, e também mostrar o trabalho de gente do esquadrão antibomba, enfim, era uma matéria que... E também discutir um pouco essa questão do cara que faz isso, ele é um corajoso, destemido, amalucado, ou não. E aí eu aprendi com eles que não, que o cara que lida com o risco, ele tem que ter medo, ele é o cara que sabe lidar com o medo, mas se ele for destemido e achar que não precisa levar em conta o medo, aí ele corre risco, né? E aí é que pode haver um desfecho triste. E aconteceu um episódio triste, que foi a morte de nós fomos mostrar o treinamento de uma equipe de resgate da polícia do Rio de Janeiro. É um grupamento chamado Segoa, que faz aqueles resgates, não sei se você já viu
mar, no banhistas, então eles vêm com helicóptero e resgatam gente que está se afogando, resgatam no meio da mata, gente que se perde nas florestas lá do rio. E estavam mostrando o treinamento e um dos melhores policiais que eles tinham lá sofreu um acidente e caiu, despencou lá do helicóptero, do rapel, né, que chama, que é quando ele desce por aquela corda, e houve alguma falha, a gente até hoje não conseguiu entender o que aconteceu, e a gente estava gravando, né, e ele morreu no Molina, me lembro o nome dele. Aí foi um episódio ruim, trágico, que traumatizou todo mundo, né. E agora teve muita coisa boa também, enfim, fiz matérias legais sobre saúde para o Globo Repórter, caráter educativo, né, que você pode, nas grandes reportagens, você pode aproveitar para passar informação para o público que não tem outro meio para colher informação sobre saúde, alimentação, bem-estar, né, qualidade de vida. Isso tudo foi um período rico do Globo Repórter. E depois teve a cobertura, fiz mediação de debate para governador e para prefeito. E aí, agora... Qual que é o segredo dessa mediação? Você ser discreto, você não pode querer... O mediador tem que ser que nem o bom juiz de futebol, é o que não aparece no jogo. Se o juiz começa a aparecer muito é porque a atuação dele não está boa, né? Então ele tem que ser firme, discreto e aparecer o menos possível. E aí você lida com interesses, você lida com contradições dentro da própria empresa. Enfim, eu tenho uma opinião muito crítica sobre o processo de cobertura dessas últimas eleições por parte de boa parte da imprensa. Isso me fez entrar em choque com a direção da Globo e sair da Globo. Que eu acho que a cobertura foi muito enviesada, principalmente na véspera do primeiro turno, e não se trata de querer brigar com os fatos, que os fatos estavam ali o governo tinha passado por momentos complicados, havia escândalos para a gente cobrir, havia histórias policiais e havia esse episódio do dossiê, das dinheiro fotos aí. E tudo. Não, as fotos acabou sendo o final de tudo, mas o fato é que a cobertura, na minha opinião, foi uma cobertura que privilegiou, assim, que pendeu muito para a candidatura do PSDB. O que eu acho assim, eu não acho ruim que as televisões tenham suas posições e que os meios de comunicação, eu acho até que seria saudável se a Veja declarasse o voto dela e separasse isso da parte editorial, que a Folha e o Estadão fizessem o mesmo. O Estadão acho que até fez, declarou o voto no editorial. Aliás, eu acho o mais honesto de todos é o Estadão, porque ninguém compra o Estadão enganado. O que eu acho que é ruim é você vender a imagem do público de isenção, de que nós somos independentes, e você, por baixo do pano e subliminarmente, você cobrir de maneira enviesada uma eleição. Isso, para mim, coloca um pouco por terra todo o esforço que vinha a minha visão do jornalismo nesse período ali da Globo, é que o Evandro entrou, profissionalizou o jornalismo, tornou a cobertura mais independente, numa linha meio americana também, como você diz. Americana antes do Bush, né? Porque agora também a imprensa americana está muito oficialista, mas de que temos que dar a notícia, porque se nós não dermos a notícia direito, o concorrente vai dar. Então nós temos que trabalhar direito e dar a notícia sem grandes implicações políticas e ideológicas, vamos dar o que tiver que dar. E nesse período dessa eleição de 2006, principalmente na reta final, para mim ficou, a minha opinião é que houve um descuido, mais do que um descuido, algo, eu acho que deliberado, e que colocou por terra esse esforço todo de tentar tirar esse estigma que a TV Globo tinha, de manipular as eleições. Então, o estigma que vinha desde Brizola, que vinha da campanha das diretas, que a Globo não noticiou no começo, que vinha do debate do Collor. Esse estigma estava sendo aos poucos deixado para trás. Não era só um estigma, era algo que era baseado em fatos concretos, em erros de cobertura, em manipulação, em alguns casos jornalística, que aconteceram. E aí durante 10 anos, de 95 até 2004, 2005, acho que houve um esforço para realmente fazer um jornalismo diferente. Eu acho assim, que o que está no ar é uma coisa de pensamento único. Porque o que aconteceu? Eu cobri a eleição, eu cobri a Marta em 2000, quando ela se elegeu. E tinha uma outra repórter que cobria o Maluf. E todo mundo, o PT, tinha muita desconfiança com a cobertura da Globo. E quando terminou a cobertura, vieram falar, poxa, mudou. Mudou porque vocês cobriram jornalisticamente. E não teve olha,
Nunca recebi um comentário, não, vamos cobrir isso diferente, bota nem a favor nem contra, bota assim, bota assim. O que tinha acontecido a gente botava no ar. Claro, com a visão, você tem sempre a escolha pessoal, do editor, mas daí passa por 2, 3 pessoas, você filtra o que é um pouquinho a visão pessoal e você vai no que parece ser mais próximo do que é a notícia. Nesse período, em 2006, eu já vi de forma diferente, muita intervenção nos textos, muita intervenção no tipo, não, vamos usar esse trecho, não aquele, vamos perguntar dessa forma, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E nos detalhes, o que eu acho que é mais grave, porque em 89, no debate do Collor contra o Lula, isso ficou evidente na edição, era uma coisa escancarada, e em 2006 isso se deu de maneira um pouco mais sutil, mas nem por isso menos grave. Então eu tenho uma cobertura, mas sou crítico disso, mas sou crítico também da cobertura dos jornais. Eu acho que a imprensa ficou falando para a classe média, não entendeu o que a população estava... Por que um presidente e um governo que apanham nesse nível da imprensa, quando você abriu os jornais e via televisão, em setembro, um pouquinho antes da eleição, parecia que o Brasil estava acabando. E a população, a imprensa, pela primeira vez no Brasil, ficou falando sozinha, não formou opinião. Ficou falando sozinha. Isso é uma mudança radical, porque tinha aquela história das ondas, né? Primeiro você forma a opinião da classe média, a classe média vai formando a opinião das periferias. Isso não aconteceu. A classe média ficou fechada com um tipo de pensamento e nas periferias os formadores de opinião não formaram opinião. O que mostra que... bom, podiam ter opinião e podiam ter tido esse papel, mas eu acho que foi uma coisa muito enviesada. Você não via comentário, você via tudo de um lado só. Do lado econômico, do lado político. Os economistas de jornal, eles estavam inconformados, para que eu tinha assim, como é que o povo não está ouvindo o que nós estamos falando? O povo estava ouvindo e estava avaliando de uma outra forma. E isso eu não quero dizer que fez certo ou fez errado, mas é algo que deveria levar a uma reflexão sobre o papel da imprensa. E como ele funcionou, né? E como funcionou e deixar a sociedade em alerta, porque houve uma tentativa de decidir a eleição pela minoria. Pela minoria e pela mídia.